Amém. Muito bom, queridos, a minha mensagem hoje tem por título Raízes do Crescimento. E eu quero falar um pouco sobre aquilo que faz a gente realmente ser de verdade e crescer e amadurecer na vida cristã. De qualquer forma, eu quero começar falando um pouco a respeito daquilo que Deus também tem movido dentro do meu espírito, dentro do meu coração. Você sabe que há já bastante tempo, queridos, Deus ele fala comigo através disso. Na verdade, o testemunho da minha vida tem a ver com isso. Eu sei que vocês que já me conhecem, vocês conhecem um pouco do meu testemunho. E o meu testemunho é que eu vim de eu não vou contar ele, mas eu vou ser bem breve para chegar onde eu quero. Eu vim de um lugar de medo e de insegurança muito forte. Eu vim de um lugar onde eu não acreditava que eu podia fazer nada. Eu saí de um lugar completamente assim, de insegurança, de medo e, por que não dizer, preguiça e orgulho. Eu saí de um lugar que, quando eu falo de um lugar, não estou falando de um lugar físico, estou falando dentro de mim mesmo. Eu saí de um lugar onde eu realmente não acreditava que eu poderia fazer algo para Deus, onde eu realmente não acreditava que eu poderia fazer a diferença, onde a minha voz podia ser ouvida. Foi desse lugar que eu saí, foi desse lugar que Jesus me tirou. E eu sempre amei essa mensagem, eu sempre amei a mensagem de dizer para as pessoas que você pode fazer algo no reino de Deus, que você pode ser muito mais do que você imagina, que você pode alcançar muito mais do que você imagina, que Deus, ele literalmente quer fazer muito através de você. Essa mensagem sempre chamou meu coração, querido. Eu sempre amei pregar sobre isso, não é exatamente sobre isso que eu vou pregar hoje, essa é só uma introdução, mas o meu coração assim, sempre ferveu quando eu precisava pregar sobre ativação no reino de Deus. Literalmente, assim, sendo bem grosso, você sair da inércia, sair da paralisia e dar fruto no reino de Deus, ser luz e resplandecer Jesus. Agora, nesses dias, quando eu falo nesses dias, eu falo nesses últimos meses e principalmente nessas últimas semanas, parece que Deus está gritando isso dentro do meu ouvido. E o que eu sinto no meu espírito é que não é algo que Deus está falando para mim, mas é algo que Deus está fazendo no nosso país. É algo que Deus está fazendo no nosso mundo. E por isso que isso tem se intensificado no meu coração. Porque eu creio que literalmente, queridos, o que Deus está nos preparando para ser é a igreja dos últimos dias. E a igreja dos últimos dias, ela precisa atacar o mundo no bom sentido, ela precisa transformar o mundo. Queridos, a igreja dos últimos dias, ela precisa influenciar as trevas, ela precisa atacar as trevas, ela precisa crescer em sabedoria, em discernimento, em força, em poder, em autoridade, ela precisa se posicionar como luz do mundo. E nós, querido, acredite nisso, você querendo ou não, nós estamos caminhando para aquilo que a gente chama na igreja há muitos anos. E quem sabe, quem me conhece, eu nunca fui de pregar essas coisas, então se eu estou pregando é porque realmente Deus está fazendo alguma coisa. Deus, ele está preparando a sua igreja para aquilo que a gente chama de final dos tempos, o tempo que Jesus vai voltar. E eu repito, a minha mensagem não é sobre isso, eu estou falando só porque eu estou agoniado, mas Jesus, ele quer fazer uma obra na sua vida, meu irmão. Mas essa obra vai tirar você completamente da sua zona de conforto. E o que eu sonho dentro do meu espírito, o que eu sonho no meu coração, o que eu creio, parece que eu sinto isso tão forte dentro do meu espírito que é até difícil eu falar sobre isso. Porque eu sinto que o que Deus quer fazer é um milagre dentro da igreja. Esse milagre vai tirar de nós aquilo que nos impede de se posicionar em Cristo. Quando eu falo nos posicionar, eu estou falando de a gente ser luz no mundo, queridos. Deus, ele não chamou a igreja para ficar dentro daquilo que a gente chama fisicamente de igreja. Nunca foi tão urgente, talvez na história da civilização humana, nunca foi tão urgente que a igreja seja igreja fora dela. E até por coincidência, nesse feriado, eu tive a oportunidade de quinta e sexta-feira participar de um congresso lá em Floripa. Fui convidado por uns amigos meus lá que estavam organizando uma conferência, eu fui. E a maioria das mensagens que foram ministradas era sobre isso, que eu já sinto no meu coração. E aquilo foi cada vez acendendo mais ainda dentro de mim, eu dizendo, meu Deus, cara, é isso. E muitas palavras assim foram reveladas, e eu ouvindo aqueles pregadores falando e lendo a Bíblia junto, eu dizia, meu Deus do céu, pior que é isso mesmo. E eu não vou entrar, como eu disse, aqui é só a introdução da mensagem para colocar você num contexto, mas tudo na Bíblia, queridos, nos leva ao entendimento de que Deus, ele precisa que a gente se posicione como cristão.
E eu vou ser bem prático agora para a gente entrar nos versículos que eu quero entrar aqui, para a gente entrar nesse tema que é raízes do crescimento, né? Deus, ele está trabalhando dentro da igreja, Ele quer trabalhar dentro de mim, dentro de você, para que a gente se afaste daquilo que tem nos impedido de ser cristão de verdade. E quando eu falo cristão de verdade, não se ofenda, porque eu não estou dizendo que você não é, que eu não sou, não estou dizendo que a gente está longe de ser, não me entenda mal. O que eu estou falando, queridos, de ser um cristão de verdade é com respeito ao seu posicionamento nessa terra. Porque às vezes a gente tem algumas coisas na nossa vida que nos impedem de ser aquilo que Jesus quer que a gente seja. E aí a gente acaba se acostumando com essa rotina de vir à igreja. Eu falo com muito carinho a você, vir à igreja, queridos, não é nada do que Deus tem para você. Vir à igreja é um princípio fundamental, nenhum cristão vive sem igreja, e eu vou falar muito sobre isso hoje. Não tem como você crescer, você desenvolver sua fé sem você estar aliançado numa igreja local. E quando eu falo aliançado, não é visitar uma vez por mês, não é você de vez em quando dizer que simpatiza. A gente vai falar sobre o que é aliança hoje. Não tem como você crescer, desenvolver, adquirir maturidade na sua vida e realmente ter uma vida de saúde, de bênção, sem princípios de aliança, de você estar numa igreja local, de você ter um pastor, de você ter uma liderança sobre a sua vida. Não tem quem ande sozinho, não tem pessoa sem pai, não tem pessoa sem filho. Esse é um princípio da casa de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que nós precisamos lutar contra aquilo que nos impede de a gente realmente fazer aquilo que Deus está nos chamando a fazer e, literalmente, nós destruirmos as trevas, seja qual for a manifestação que ela esteja à nossa frente. Existem muitas manifestações de trevas, querido, mas nós, como igreja, nós somos chamados a destruir as trevas. Por exemplo, quando uma família está sendo destruída, o que está realmente destruindo essa família? Não são as trevas? Se a gente fosse generalizar, quando existe um casamento acabando, quando existe um filho nas drogas, quando existe uma pessoa triste em depressão, quando existe uma pessoa longe do Senhor, quando existe alguém que não conhece a Jesus, quando existe alguém que está vivendo uma crise na sua vida e ela não tem o Senhor Jesus, quando existe alguém longe de Deus, em diversas formas que a gente pode decifrar aqui, tudo isso, Cristo, está falando de trevas no mundo. Quando nós olhamos o que a gente enxerga o mundo hoje, o mundo está cheio de trevas. Onde quer que você olhe, você vê pessoas fazendo mal, você vê pessoas sofrendo, você vê pessoas passando por problemas difíceis, você vê pessoas pensando em se matar, você vê pessoas... A gente vê, queridos, as trevas em todo lugar da terra onde a gente olha. Em alguns lugares mais, em outros menos, mas em todo lugar a gente vê as trevas. Pois bem, queridos, Deus, Ele quer usar a sua vida, Ele quer despertar o seu coração para que você entenda que a coisa mais importante que você faz nessa terra é destruir as trevas. E eu sei que essa mensagem, ela é uma mensagem um tanto assim, poxa, porque o que eu creio, assim, onde está a minha mente, realmente é um desafio, porque a minha mente nesses dias tem entendido que o que a igreja precisa, e quando eu falo igreja, não estou falando só da nossa, não estou falando da igreja mundial, o que a igreja precisa é literalmente crescer em fé e revelação para entender o que ela está vivendo. Porque a falta de revelação e entendimento deixa a gente apático, deixa a gente não acha que o que eu estou falando é importante. A gente, às vezes, eu falo isso com todo carinho, tá? Com todo carinho, queridos. Mas se você, por exemplo, está ouvindo o que eu estou falando, você está se esforçando para entender. Se você está assim pensando em outra coisa, você não vai entender mesmo. Mas se você está pelo menos ouvindo o que eu estou falando e você está se esforçando para entender, e isso não está soando como algo, ou eu estou sendo muito mal na minha forma de comunicar, ou você não está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, é porque talvez precise que Deus faça algo dentro do teu espírito. Porque, queridos, o que eu estou falando é urgente. O que eu estou falando é muito urgente. Não quero muito menos, Deus o livre. A gente sabe que a gente preza tanto pelo espírito de alegria dentro dessa igreja, não quero quebrar ele de forma alguma, não quero trazer clima pesado, mas eu quero dizer para você com muito carinho, queridos, Deus, Ele precisa despertar a sua igreja, porque se você não se despertar, se nós aqui em Otacílio Costa a gente não se despertar, Deus vai ter que esperar por outro, mas Deus, Ele vai cumprir a sua palavra, e eu quero que Ele cumpra a sua palavra através da minha vida. Eu não sei você, queridos, mas eu quero que Deus faça a obra dele na minha vida. O que eu mais tenho medo, se é que alguém em Cristo pode sentir medo, talvez nem essa seja a melhor palavra, mas o que eu mais tenho receio, temor, o que eu mais quero, talvez, na minha vida, queridos, é cumprir o propósito de Deus para mim. Isso mexe dentro do meu coração. Quando eu olho para a minha vida, eu penso, Deus, eu vou morrer, um dia eu vou morrer. Eu não sei quando vai ser,
eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser daqui 10 anos, eu não sei se vai ser daqui 50 anos. Tomara que seja daqui 50 anos. Mas daqui 50 anos eu vou ter 90 se eu estiver vivo. Provavelmente eu não vou viver mais do que 50 anos. Às vezes eu fico pensando assim, Deus, eu tenho algo para cumprir nessa terra, tem algo que o Senhor quer fazer através de mim, e Deus fala comigo, porque quando eu oro, Deus ministra o meu coração, Ele fala algumas coisas do propósito que Ele tem para a minha vida, assim como eu tenho certeza que Ele fala com você, ou se você ainda não ouviu, se você orar, Ele vai falar com você, Ele vai começar a ministrar o teu coração, Ele vai começar a instigar o teu espírito para você ver as coisas que Ele quer fazer através da sua vida, para você ver que a vida é muito mais do que aquilo que você imaginou, que aquilo que Deus quer fazer em você, através de você, é muito mais do que você imaginou, para você entender que a vida, de fato, ela é muito mais do que você imaginou. Queridos, eu creio que Deus está prestes a levantar uma geração, uma igreja, pessoas no reino dele, que vão olhar para a obra de Deus com uma importância que nunca ninguém deu. Que as pessoas vão organizar a sua agenda por causa da obra de Deus, elas vão organizar as suas prioridades de vida por causa da obra de Deus. Hoje a gente ainda vive numa sociedade que é muito burguesa, que é muito capitalista, a gente organiza a nossa agenda de acordo com o nosso trabalho, de acordo com o nosso dinheiro, de acordo com a nossa vida financeira, e eu não critico de forma alguma. Cada um tem que andar na revelação e naquilo que você crê para a sua vida, mas o que eu creio, queridos, é que uma pessoa que literalmente vê o reino espiritual do jeito que ele está, é uma pessoa que se desperta no mundo hoje. Queridos, porque se você pedir a Deus que Ele te mostre como que o mundo está, eu não estou falando do mundo Nova York, São Paulo, queridos, eu estou falando de Otacílio Costa, estou falando do teu bairro, eu estou falando das pessoas que estão provavelmente brigando dentro de casa, se esfolando, se matando, depressão, que não passa de 500 metros da tua casa. Se você começar a abrir o seu coração para você ver Jesus, desperta o meu coração para mim ver o que eu tenho que fazer nessa terra. Queridos, você vai começar a mudar a sua forma de ver sua vida. Eu nem vou tomar crédito disso, mas eu ouvi um exemplo nesse final de semana, nesses dias que eu estava nessa conferência, que mexeu demais comigo. Mexeu demais, porque o pregador estava falando lá, o Gustavo Paiva, gostei muito dele, conversei um pouco com ele, quero muito trazer ele para ministrar aqui na nossa igreja, ele falou assim, ele estava ministrando sobre a ativação da igreja, ele disse assim, ele estava contando de quando a primeira vez que a esposa dele soube que estava grávida. E ele contou assim que eles foram lá, pegaram aquele examezinho de farmácia, e aí ele explicou, nunca vi um desse, né? Mas ele explicou que tem um lá que daí a mulher ela faz xixi no negócio e se aparecer 2 risquinhos é que está grávida. O dele era assim, pelo menos. E aí disse que ela foi lá, fez isso e apareceu 2 risquinhos. E ele olhou assim, ficou assustado, coçou a cabeça e falou assim, volta na farmácia, compra mais um. Vamos ver se vai dar, né? Vai que está errado. Pois comprou o segundo, chegou lá, 2 risquinhos de novo. Aí ele assustou de novo, começou a ficar nervoso. Vamos comprar mais um, porque vai que está errado. Melhor de 3, né, como diz o ditado. E aí chegou lá, fez mais um. E ele falou assim, ó, na hora que apareceu no 3º exame, os 2 risquinhos, que daí eles literalmente viram, você está grávida mesmo. Eles aceitaram aquela ideia que eles estavam querendo, com certeza. Eles estavam gostando daquilo. E elas, poxa, ficou grávida. Você sabe que na hora que uma mulher, ela vê que ela está grávida, ela muda, não só ela, mas o marido também, ela muda completamente o seu conceito de ver sua vida dali para frente. Muda tudo. Você está solteiro, a vida é uma. Você está casado? Não sei, mas ela diz que a vida é outra. Mas quando você vai ter o teu primeiro filho, eu não sei o que muda mais. Vamos fazer uma enquete aqui? Quem acha que o casamento muda mais que ter o primeiro filho, levanta a mão. Vamos lá. Ó, vamos lá, vou fazer a primeira pergunta. Tem gente que diz assim, Lucas, quando você casa, a vida muda. Mas tem gente que já falou para mim que a vida muda mais quando você tem o primeiro filho do que quando você casa. Eu não sei quem tá certo. Quem acha que a vida muda mais quando você tem um filho, levanta a mão. Quem acha que a vida muda mais quando você casa, levanta a mão. O Henrique ali, perdido. Nem casamos, amigo. Nem casamos, tio Henrique. É que eu entendo por que ele falou isso. Jovem é bravo, a gente é jovem, a gente sabe. Jovem quer casar a todo custo. Mas então, queridos, tu veja bem, voltando aqui para a história que tocou muito meu coração. Ele falou assim, ó, o problema da igreja hoje, falo com carinho, né, quando a gente fala essas frases, parece que a gente está sendo ofensivo, mas não ouça dessa forma. Mas o problema, às vezes, da nossa vida é que a gente não deixa Deus engravidar a gente. Porque no momento que uma mulher fica grávida, e quem aqui já teve filho tem a revelação muito melhor do que eu estou falando, qualquer homem que está ouvindo aqui. Mas
Quando você sabe que você está grávida, você muda completamente a tua vida. Você planeja, ou você olha para o teu futuro olhando para aquela gravidez. Não é verdade? E aí eu pergunto para ti, do que você está grávida no reino de Deus? Isso aqui é tão profundo que você tem que parar para pensar. Sempre quando um homem entra na presença de Deus, eu sei que o termo é estranho, tá? Mas é exatamente isso que estou querendo dizer. Quando você tem relacionamento com Deus, Deus ele vai colocar algo dentro de você para que você dê a luz a isso na terra. Pode ser um sonho, um projeto, uma célula, um ministério. Algo Deus vai colocar dentro do teu coração para você fazer. Um sonho dentro de você. Algo que ele vai gerar dentro de você. E isso vai mudar completamente a sua vida. Vai mudar completamente sua vida de oração, vai mudar completamente seu nível de consagração, vai mudar sua forma de vir à igreja, vai mudar sua forma de ver as pessoas ao seu redor, vai mudar tudo da tua vida. Por quê? Porque você sabe que aquilo está dentro de você e aquilo precisa sair. Vai te tirar da zona de conforto, vai fazer muitas vezes você ter dores de parto no final, vai fazer muitas vezes você enjoar. Tem uma amiga minha, Raquel, esposa do Zé, que ela está grávida, e ela, a pessoa que está grávida hoje que mais eu estou perto, e às vezes eu vejo assim que ela não pode ir numa reunião ou outra porque ela está enjoada, porque ela não pode sair de casa, e ela está lá naquela peleia, está grávida, acho que deve já estar no 5º mês, e você vê assim, ó, quando uma pessoa está grávida, ou grávida, né? No nosso termo aqui está um pouco estranho, grávido não existe, mas vá aceitando aí. Então, quando você está grávido dentro de você, tudo muda. Porque você redireciona a sua vida para aquele propósito. Quando eu e você, queridos, a gente deixa Jesus falar com a gente, é exatamente isso que acontece. A gente literalmente se abre para que Deus tire a gente daquele lugar e nos direcione para o propósito dele que está sendo gerado dentro de você. Cris, deixa eu fazer umas perguntas para ti. Eu estou olhando para o meu negócio que eu nem sei se eu vou entrar nisso hoje. Vamos ver onde é que vai dar. O que existe dentro do teu coração? Será que você... Que parte das trevas você está mirando? Seja qual for, que parte das trevas você está mirando? Tem gente que eu converso que diz assim, Lucas, eu não vejo a hora de abrir minha célula, porque eu quero que a minha casa seja um lugar onde as pessoas podem ir para encontrar o evangelho. Tem gente que eu conheço que diz assim, Lucas, eu não vejo a hora de a gente ter um ministério de ação social mais forte dentro da igreja, que a gente possa ir atacar os bairros, que a gente possa entrar nas casas que estão passando por dificuldade. Tem gente que eu conheço que diz assim, Lucas, eu não vejo a hora de a gente ter um ministério forte de casais na igreja, onde a gente literalmente possa ajudar mais os casais, até de pessoas que não estão na igreja, a ter um casamento saudável. Tem gente que eu conheço que diz assim, Lucas, eu não vejo a hora de nós termos um programa para ajudar os viciados na igreja, seja vício de álcool, de droga, de qualquer coisa que esteja prejudicando a vida dela. Eu não vejo a hora de a gente poder atacar isso de uma forma mais genuína. Queridos, eu estou tentando falar algumas coisas aqui para trazer um pouco de condição na sua mente de você pensar para si, mas veja bem, se existe algo que precisa existir dentro de nós, é algo que faz a gente mirar nas trevas, é algo que faz a gente mirar aonde Satanás está fazendo algo. E, queridos, de forma geral, lá em Mateus capítulo 28, Jesus ele fala sobre a grande comissão. Jesus diz assim, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando as coisas que eu vos tenho dito. Ele falou, né, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu errei o versículo, mas ele falou a respeito de como nós devemos ir como igreja, ser luz, ser sal. Luz e sal são duas coisas de influência. Quando você coloca o sal num alimento, muda completamente o gosto do alimento. Quando você coloca a luz dentro de um lugar que está em trevas, você muda a perspectiva daquele lugar. E Deus ele nos fala que nós somos luz e sal nessa terra. E quando nós assumimos o nosso posicionamento, a gente começa a influenciar, a gente começa a trazer o reino de Deus. Agora, tem tantas coisas, querido, que faz a gente viver uma vida rasa. Eu vou entrar na minha mensagem aqui. Apesar de eu não ter conseguido até agora, eu creio que isso vai ajudar a gente nesse tópico. Uma das coisas, querido, que a gente precisa ter na nossa vida
para que a gente realmente consiga ser essa luz, consiga ser essa influência. A primeira delas é a aliança. E aliança com quem? Lá em 2 Coríntios 8, 5, tem um versículo muito legal que eu quero ler para vocês. 2 Coríntios 8, 5. Se você puder pôr lá para a gente. Esse versículo, queridos, é o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, e ele fala duas perspectivas da aliança. E se você não conseguir andar nessas duas perspectivas, você não vai conseguir crescer e você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Quer ver? Diz assim, ó. Eu sei que eu estou pegando o versículo no meio de um contexto, mas a gente não precisa tanto do contexto para entender o que eu estou querendo falar. Olha o que a Bíblia diz. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós mesmos pela vontade de Deus. Querido, o apóstolo Paulo está narrando o que estava acontecendo com os cristãos daquela época, porque muitas pessoas estavam se convertendo, muitas pessoas estavam conhecendo o Senhor Jesus. Literalmente, o apóstolo Paulo estava liderando um avivamento na terra. Onde ele ia, ele estava liderando um avivamento na terra. E ele fala assim, ó, não somente fizemos como nós esperamos, mas agora ele está descrevendo qual foi o nível de aliança que aqueles homens que nasceram de novo, que aquelas mulheres que conheceram Jesus começaram a ter. O primeiro, ó, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós mesmos, pela vontade de Deus. Então, queridos, existem duas coisas que geram aliança dentro do nosso coração. Primeiro, você tem que se dar ao Senhor Jesus. A pergunta que eu te faço com muito carinho, o quanto que você já se deu ao Senhor Jesus? Sabe, queridos, eu descobri na minha vida, falando rapidinho assim para ajudar você, eu nasci dentro da igreja. Então, eu sei que o contexto para mim é um pouco diferente do contexto para muitos de vocês, mas nesse caso aqui talvez seja até pior. Porque eu, nascendo dentro da igreja e me convertendo quando eu tinha meus 13 anos de idade, que eu vim para frente aceitar Jesus, eu sempre achei que o meu coração era de Deus. Eu sempre achei que eu era de Jesus. Por quê? Porque eu sempre estava na igreja. Eu era filho do pastor. Então eu pensava assim, não, eu canto toda a vida que eu sou de Jesus. Que eu sou de Jesus, que Jesus me tem. Mas quando eu fui vivendo minha vida, às vezes eu me assustei quando eu descobri que isso era mentira. Que mesmo eu estando na igreja por muitos anos, eu não era tão aliançado com Deus assim. Eu comecei a descobrir a diferença entre ir na igreja e ser de Deus. Eu comecei a descobrir que quando a gente é de Deus, a nossa vida muda completamente. E quando você só vai à igreja, é legal, você tem bastante conhecimento, você ouve bastante a palavra, você pode até dizer para as pessoas que a gente tem uma religião, que a gente é crente, mas existe uma grande diferença entre a pessoa que vai na igreja, mas não se entregou completamente, e aquela que realmente se entregou. Porque, queridos, quando a gente se entrega, literalmente, a gente não é mais da gente. O apóstolo Paulo, ele fala assim, hoje não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sei que eu vou ser bem... Vou falar o que tem que falar. Agora. Mas a verdade, queridos, é que se a gente é da gente, se a gente é de Deus, a gente não tem direito mais sobre a gente. E às vezes a gente gosta de dizer que a gente é de Deus, porque a frase é bonita, né? Não é bonito? A gente fala, Senhor, sou teu. Mas, literalmente, o que o apóstolo Paulo estava nos ensinando e mostrando é que se eu sou de Deus, eu não sou mais meu. Que a vontade de Deus é feita em mim 100%. E mesmo que eu tenha problemas na minha vida, áreas de dificuldade, até muitas vezes de pecado, a minha luta deve ser 100% para mim ser dele e 100% para mim andar na vontade dele. Porque a diferença não é o quão santo você é, mas o quão você quer ser, que demonstra o quanto você é de Deus. Então, o que é ser de Deus? Isso aqui a gente pode ficar até o final do culto aqui só nisso e acabar nisso. E não vamos falar 10% talvez, porque, queridos, a gente precisa entender que não é complicado, mas é profundo mesmo. Que ser de Deus não é ter uma religião. Ser de Deus não é vir à igreja. Ser de Deus não é você simplesmente ter uma ideia mental de que Deus é bom, de Deus é todas as coisas.
Querido, ser de Deus é literalmente você olhar para a sua vida e você dizer: Deus, você 100% decide o que a minha vida vai ser, onde eu vou andar, o que eu vou fazer, onde eu vou priorizar as coisas, qual vai ser o meu nível de compromisso. O Senhor vai definir a minha vida, o Senhor domina sobre a minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que as pessoas se deram a Deus, mas depois a vírgula ele diz assim, mas também se deram a nós. Porque, queridos, não existe raiz de crescimento sem que você tenha uma aliança com Deus e uma aliança com as pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas são essas pessoas que estão aqui, Porque a igreja, queridos, a igreja, eu sei que existe uma igreja que ela é global, que ela está no mundo todo. Inclusive aqui em Otacílio Costa, nesse exato momento, tem centenas de pessoas que estão em outras igrejas aqui da cidade, são nossos irmãos, estão adorando a Deus, estão ouvindo a palavra, são nossos irmãos de fato, vão estar junto com a gente no céu. Mas nós precisamos discernir qual que é a família local que Deus nos plantou, porque é lá onde nós vamos esforçar a nossa vida, no nosso ministério, no nosso esforço pessoal, na revelação que Deus dá para nós, nos recursos que Deus dá para nós, é lá que nós vamos colocar os nossos pés como raiz. E no seu caso, se você está sentado aqui, a não ser que você seja de outra igreja e esteja nos visitando, Deus tem plantado você aqui. Deus tem colocado você nessa igreja. Essa igreja se chama Comunidade Cristã de Otacílio Costa. E nós precisamos, querido, ter uma aliança com essa casa, uma aliança com essa igreja, se nós queremos crescer. O título da mensagem é Raízes do Crescimento. Não existe planta que cresce sem raiz. Então nós precisamos entender, Lucas, o que traz raiz para a minha vida? O que me firma no meu coração? O que realmente traz condições para que eu desenvolva a minha vida cristã? Queridos, Deus quer que você cresça. Eu falo isso com muito energia, porque, queridos, Satanás ele trabalha dia após dia para que você seja um cristão parado, para que você seja um cristão morno, para que você seja um cristão que a semana passa, semana após semana, mas não existe um sonho novo, não existe uma perspectiva nova, não existe uma revelação nova, não existe algo sendo gerado no seu coração como um fogo que o Espírito de Deus gera dentro de você, que muda quem você é, que muda a sua agenda, que muda o teu coração, que traz testemunho para dentro da sua boca. Queridos, entenda que Deus, o Espírito Santo, Ele é aquele que vivifica o nosso espírito, Ele é aquele que traz vida para o nosso interior. Então, uma pessoa que ela vive em comunhão, em amizade com o Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa, queridos, que caminha em ânimo, ela caminha em vontade, ela caminha em visão, ela toda hora ela consegue ver além das pessoas, ela consegue ver mais, ela consegue ver diferente, a sua forma de falar é diferente, a sua vida é diferente, porque ela está em contato com o fogo do Espírito Santo. Queridos, eu não conheço uma pessoa nesse planeta que caminha com o Espírito Santo e não tem um sonho grande na sua vida. Não existe uma pessoa nesse planeta que caminha perto do Espírito Santo e não tem um sonho consumindo o seu coração. Um sonho que não é para si, mas é um sonho para mudar o mundo. Queridos, nós não vivemos na nossa vida para nós mesmos. A pior coisa que um cristão faz é tentar viver para si depois de ter Cristo. Ele não consegue se encontrar, é uma tristeza. Ele fica na igreja assim, mas é uma tristeza. Ele não se encontra de jeito nenhum, porque ele ainda acha que o evangelho é para fazer a vida dele melhor. Em vez de ele entender que o evangelho faz, a graça de Deus, ela vem para empoderar a nossa vida, para nos capacitar a ser tudo aquilo que pela nossa própria força a gente não consegue ser. O evangelho de Cristo, o poder de Deus, ele vem para o mundo, ele vem para a nossa vida, para fazer a gente ser aquilo que a gente nunca poderia ser pelas nossas próprias mãos, pelo nosso próprio entendimento. Por isso que a Bíblia diz que isso que é dano que se recebe. Porque quando um cristão, quando um crente, quando uma pessoa nascida de novo, ela entende o seu posicionamento nessa terra, ela entende que a vida não é acordar, trabalhar, ganhar dinheiro e o que sobra vai para a igreja, o que sobra vai para o reino. Queridos, quando uma pessoa ela entende que ela está vivendo num mundo, que um dia ela vai morrer, que esse mundo está nas trevas, que se a igreja não se manifestar, as trevas elas vão consumir as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente não entende que a vida é eterna, que aquilo que a gente passa nessa terra não se pode comparar com a vida eterna, se a gente não consegue reprogramar, usando as palavras de Paulo, se a gente não consegue renovar nossa mente,
que isso significa arrependimento, a gente não consegue andar no nível que Deus quer nos levar, a gente não consegue decolar. E é isso que Satanás ele trabalha tanto para gerar dentro do nosso espírito. A gente vive uma vida, mas a gente nunca decola. A gente sempre fica olhando para o material. O material domina a sua vida. O dinheiro domina a sua vida. As coisas desse mundo dominam a sua vida, dominam o seu ânimo, dominam os seus sonhos. Queridos, desculpa, não sei se estou sendo enérgico demais, mas eu não consigo visualizar um cristão, um crente, que tem mais sonhos com o dinheiro do que com o reino de Deus. Me perdoa se isso está te ofendendo. Mas eu não consigo visualizar uma pessoa que nasceu de novo e ele sonha mais com uma casa nova do que com pessoas se convertendo. Nada de errado em você sonhar com a casa nova. Estou sonhando para que Deus me dê um carro novo. Que o Versalão dói as costas para caramba. Mas o que eu estou dizendo, queridos, é que não tem como, queridos, o nosso espírito se abrir, a nossa mente se abrir, a gente vê a realidade, a gente discernir o mundo de hoje e a gente continuar sonhando mais com a gente do que com o reino de Deus. A Bíblia diz, queridos, que amor, a maior natureza do amor é o sacrifício. Não tem como você amar sendo que você não está disposto a se sacrificar. A natureza do amor de Cristo foi se pregar numa cruz. E se esse amor está dentro de você, a natureza sua vai ser ir para a mesma cruz. Graças a Deus, né, que hoje a gente não precisa ir para uma cruz literal, a não ser o pessoal que está lá tentando evangelizar na Arábia Saudita, na Coreia do Norte. Mas nós aqui está tranquilo. O máximo que você vai receber aqui em Otacílio Costa é o quê? Um xingamento, talvez? Alguém te tirando que tu vai na igreja? Hoje nem isso tem direito mais, né? O pessoal está tão desesperado que está até desnorteado, não sabe mais o que fala dos crentes. A gente está tranquilo. Não é verdade? Mas, querido, a cruz que hoje a gente entra é a cruz para a gente mesmo. Às vezes é aquele ego que a gente tem de fazer as coisas do nosso jeito, de fazer as coisas da nossa vontade. É a cruz de a gente muitas vezes olhar para a gente e dizer assim, Lucas, mas eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do jeito que eu quero andar do jeito que eu quero. Eu não quero desafiar o meu coração, eu não quero desafiar o meu orgulho, eu não quero desafiar a minha personalidade, eu quero deixar as coisas do jeito que estão, eu não quero mudar. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele tem tudo a ver com mudança. O nosso Deus é o Deus da mudança. Eu não sei se você já percebeu isso, mas Deus é o Deus da mudança. Independente em que direção a gente queira falar, Deus nunca encontra uma pessoa para deixá-la igual. Nunca. Às vezes Deus encontra para curar coração, às vezes Deus encontra para encorajar, às vezes Deus encontra para tirar mesmo da depressão e da tristeza, às vezes Deus encontra a gente para dar direção. Queridos, seja qual for a coisa que Deus ele precisa revelar sobre a sua vida, porque às vezes é diferente mesmo, mas em todos os casos eu tenho certeza plena que não existe encontro com Deus sem mudança e transformação. Eu creio, queridos, que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que a gente corra no propósito de Deus para nós. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu tenho sonhado muito, queridos, nesses dias. Deus tem mexido dentro de mim, uma coisa que eu não estou nem entendendo. Hoje eu estava conversando com a Gabi quando a gente estava, antes de ela pegar o ônibus ali. A gente estava naquele posto ali, que tem umas coisinhas boas ali, né? E a gente estava comendo ali, eu estava compartilhando isso com ela. Eu falei assim, que eu não sei nem o que está acontecendo dentro de mim, mas tem algo dentro de mim que parece que eu preciso ficar uns 3 dias trancado num quarto só orando, porque eu sinto que Deus ele quer revelar alguma coisa para a minha vida, Ele quer mostrar alguma coisa, eu sinto assim, quase como se fosse esse exemplo de a gente estar grávido. Eu sinto que Deus quer colocar algo dentro de mim, eu sinto que Deus ele quer engravidar a minha vida de algo novo. Eu não sei, estou falando isso só para talvez desafiar você, porque, queridos, quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele desafia o nosso espírito a andar em outro nível, a ver de uma forma diferente a vida, a levantar os nossos olhos e ver diferente. Sabe, me perdoe, eu não sei se você está entendendo alguma coisa que eu estou falando, porque eu sei que eu estou dando tiro para tudo que é lado, mas, queridos, entenda que se uma pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura. E talvez você está acostumado a ouvir esse versículo assim, daquele clichêzão, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, mas você não para para que uma nova criatura é uma nova criatura. A velha criatura olhava para baixo, a nova olha para cima. A velha criatura ela é material, ela pensa em dinheiro, ela perde a paz porque ela está sem dinheiro.
A nova criatura, ela perde a paz porque ela está vendo as trevas atacando o mundo. Ela confia em Deus para suprir o seu dinheiro. A Bíblia diz, queridos, eu nunca vi um justo perecer. Creia no Senhor, e eu falo agora de dinheiro mesmo. Creia no Senhor, por mais que você esteja numa situação na sua vida difícil, creia no Senhor. Não estou dizendo para você dormir até meio-dia, mas creia no Senhor, ore, busque a Deus, peça a Ele, faça um propósito de oração, faça aquilo que Deus dirige você a fazer na sua vida financeira, seja um curso, distribuir um currículo em algum lugar diferente, eu não sei o que Deus vai te falar, mas se você está precisando de dinheiro na tua vida, queridos, faça aquilo que Deus vai te falar, mas lute para que você não perca a sua paz, porque dinheiro para Deus não é nada, Ele vai suprir a sua vida. Eu ouvi uma coisa também que foi muito legal, já tinha ouvido, mas ouvi de novo. Quem aqui você já orou e Deus respondeu tua oração rápido? Levanta a mão. Pode baixar a mão. Quem aqui você já orou e Deus não respondeu tua oração? Levanta a mão. Quem aqui você já orou e a tua oração foi respondida depois de mais de um ano? Levanta a mão. Pode baixar a mão. Você sabe que quando você ora e Deus responde tua oração rápido, ela gera fé. Não gera? Você faz uma oração, Deus responde, você diz, oh, Jesus está comigo, você está um ano, você grava o testemunho ali na tela. Mas sabe que quando você faz uma oração e Deus não responde na hora, mas Ele responde um ano depois, ou Ele responde 2 anos depois, Deus sabe por quê? A gente não sabe, mas Deus sabe por quê. Sabe o que isso gera? Gera um caráter de fé. Porque existe uma grande diferença entre fé e o caráter de fé. Porque caráter é uma coisa que não está ligada às circunstâncias. Quando a pessoa tem um caráter de fé, a fé dela é tão grande que não importa o que ela está vendo, ela está crendo. Quer um exemplo? Uma vez Deus ele fala para Abraão assim, Abraão é conhecido como o pai do quê? Do chocolate? Não, o pai da fé. Por quê? Simples. Olha a história do cara. Ele já foi uma peleia para ter Isaac, né? Você conhece a história, se você não conhece, você pode ler lá. Foi uma peleia. Não foi fácil, foram anos, as circunstâncias eram as piores possíveis. Mas conseguiu com a sua esposa. E de repente, quando Isaac tinha seus 15, 17 anos, não sabe direito, mas quando Isaac tinha lá, ele era adolescente, de repente Deus chega para Abraão e diz assim, ó, me dá o seu filho, seu único filho. Aquele lá que eu te prometi que eu ia te dar para a tua promessa acontecer. Esse aí que eu estou pedindo hoje, vai lá me dar. Queridos, olha a fé de Abraão. E eu estou usando a história dele só para te ensinar o que é um caráter de fé. Abraão, ele pega Isaac. Ele tem uma viagem de 3 dias, junto com outro pessoal. Quando ele chega na ponta do monte, ele fala, agora vocês ficam aqui, que a gente vai subir para adorar a Deus. Isaac já tinha feito isso com outras coisas com Abraão, mas o sacrifício não era ele, né? Era um animal. Dessa vez, ele acha estranho, ele pergunta para o pai, mas onde é que está o sacrifício? Onde é que está a ovelha? Onde é que está o cordeiro aí? E Abraão fala, Deus vai prover, meu filho, fica tranquilo. Eu vou simplificar a história porque ela não estava no script aqui. Quando Abraão chega lá em cima, prepara tudo, amarra o seu filho, quando ele levanta a faca para descer no coração do filho, um anjo para ele e diz assim, se você ler na sua Bíblia, o anjo grita. Ele teve que gritar rápido, porque Abraão ele não estava assim, ó. Não. Ele subiu e ele ia amoletar. Ele ia. Tanto que o anjo teve que se apressar. Queridos, quando o anjo grita, ele para, ele fala assim, ó, tá aprovado. Tu é bicho velho bagual mesmo. Pode tirar o teu filho daí. Na mesma hora saiu um cordeiro ali que estava preso para ele sacrificar. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é nem isso. Quero mostrar para vocês algo que está em Hebreus. Porque lá em Hebreus, quando tinha um camarada escrevendo sobre os heróis da fé, ele fala algo que não está na história. Ele revela um segredo de Abraão que não está contado na história. Leia lá no livro de Hebreus, quando está narrando os heróis da fé. Sabe o que está escrito lá? O cara chegou e disse assim, ó, porque Abraão, tendo fé, para que Deus ressuscitasse os seus filhos dentre os mortos se precisasse, levou Isaac para o monte. Isso não está lá na história.
Isso a gente lê depois. Por quê? Porque isso é um homem que tem caráter de fé. E dependente daquilo que está acontecendo à sua volta, as suas ações o direcionam para a obediência. Independente, você ora, Deus não responde. Isso não te machuca. Agora eu tenho certeza que muitos de nós aqui, nós estamos orando por algo na nossa vida. É ou não é verdade? Nós estamos orando por algo acontecer. E às vezes a gente ora uma semana, não acontece. 2 semanas, não acontece. 1 ano, não acontece. 2 anos, não acontece. Mas a gente está orando. Queridos, não deixe sua fé esmorecer. Porque o que Deus está fazendo nesse tempo, Ele está gerando um caráter dentro de você que nada pode comprar. Não existe nada que vale mais na tua vida do que esse caráter que Deus está gerando em ti. Porque é o mesmo caráter que Deus gerou em Abraão. E você é aquele que está sendo forjado para olhar a sua vida. E mesmo não vendo as coisas do jeito que você gostaria ou que você tem orado, você vai olhar para a sua vida e tu vai dizer, eu confio no Senhor. Ele está do meu lado. Eu sei que eu estou orando, eu sei que ainda não respondeu, mas eu confio no Senhor. Eu acredito que Ele é soberano, que Ele é bom. Ou seja, a revelação que você tem de Deus, em vez de piorar, só melhora. Agora, o que é a gente falhar? Falhar era se, pegando a história de Abraão, é se Abraão ele ouvisse aquilo de Deus e ele falasse assim, poxa Deus, como isso? O Senhor primeiro me dá e agora quer tirar? Como assim? E ele começava a reclamar, ele começava a murmurar, talvez ele até podia desobedecer, talvez ele podia até subir aquele monte reclamando, mas ele não faz isso. A atitude que você tem enquanto você espera é aquilo que vai produzir caráter de fé ou vai produzir amargura no seu coração. Então, Deus ele quer gerar dentro de nós um caráter de fé, queridos. Amém? Que bom se Deus responder em 10 minutos. Que bom. Mas se Ele não responder... E outra coisa, que tem um versículo que diz para a gente perseverar em oração, né? Se fosse verdade que toda oração que a gente faz que não é respondida é por falta de fé, esse versículo não estaria lá. Tem oração que você faz, Deus não responde imediato, não é porque a tua fé é pequena. O que a Bíblia diz? Persevere em oração. Se toda oração fosse respondida, a gente não precisaria perseverar, não é verdade? Então por que Jesus manda a gente perseverar? Porque Ele sabe que muitas orações na nossa vida, Ele só vai responder no tempo dEle. Que é o melhor para a gente. Deus não é um Deus assim, é do jeito que eu quero e você que se acalme. Deus não é assim. Deus é um Pai de amor, Ele sabe o que é melhor para você. Por isso que a Bíblia diz, os caminhos de Deus, eles são mais altos que os nossos caminhos. Não é verdade? A vontade de Deus, ela é muito maior, é muito mais plena, é muito mais clara que a nossa vontade. Então, muitas vezes, a grande verdade é que a gente quer algo para a nossa vida que, se a gente tiver, vai só fazer mal para a gente. Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Coloca a mão no seu coração onde você está, fecha os teus olhos e diz assim comigo, Jesus, me ensina a confiar em Ti, a confiar na Tua soberania, em nome de Jesus. Então, queridos, nós precisamos ter aliança, porque se nós nos damos a Deus e nós nos damos uns aos outros, é aí que nós firmamos a nossa vida. Se você não aprender, e agora eu vou ser bem específico com respeito à igreja, se você não consegue ver uma igreja como a sua casa, como o lugar onde os seus irmãos estão, onde o seu pastor está, onde as pessoas que você está ajudando a crescer estão, você não vai crescer espiritualmente. E você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Estou sendo bem claro. Se você não consegue ter um lugar, e claro que para a maioria de vocês com certeza é esse lugar aqui, a Comunidade Cristã de Otacílio. Se você não consegue olhar para um lugar e dizer, lá é a minha casa, é lá onde eu vou esforçar a minha vida, é lá inclusive onde eu vou colocar, inclusive o meu dízimo, a minha oferta para que o reino de Deus cresça. É lá onde eu vou ter aliança, é lá onde eu vou ter submissão, é lá onde eu vou amar os meus irmãos, onde eu vou me esforçar para que as necessidades da igreja, do corpo, daquilo que está sendo revelado, da visão que está sendo trazida, é lá onde eu vou colocar os meus esforços para que o propósito de Deus se cumpra na minha cidade. Queridos, Deus ele não levanta uma igreja só para preencher uma esquina. Pelo menos não a nossa. Eu sei que muita gente começa a igreja de qualquer jeito, mas graças a Deus, Pastor Hugo nunca foi assim.
Se nós começamos uma igreja aqui em Otacílio Costa, nós começamos debaixo de uma palavra do Senhor. Deus nos mandou começar essa igreja. Não foi uma ideia louca que alguém teve porque deu certo. Não, Deus, Ele falou. Nós fazemos isso debaixo de uma palavra. E se Deus, Ele designou que essa igreja fosse aberta nessa cidade, é porque Deus tem um propósito através dessa igreja. E se Deus está te plantando nessa igreja, é porque Deus, Ele vai usar os teus dons, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua influência, a sua sabedoria, tudo que Ele colocou em você e ainda vai fazer crescer. E ainda vai fazer crescer em você para que o propósito pelo qual Deus levantou essa igreja se cumpra nessa cidade. Queridos, eu creio que o propósito que Deus tem para a comunidade cristã de Otacílio Costa nessa cidade é muito grande. Eu acredito, queridos, que um dia nós vamos ver milhares de pessoas, e eu não estou falando para exagerar, nós vamos ver milhares de pessoas se convertendo ao Senhor Jesus só na nossa igreja. Amém. Não estou nem falando das outras que Deus está levantando poderosamente na cidade. Eu estou falando dessa igreja. Eu creio que milhares de pessoas vão conhecer o Senhor Jesus nessa cidade por causa dessa igreja. Hoje nós somos aqui talvez uns 80, 90. Mas um dia, queridos, através daquilo que Deus vai fazer em você, milhares vão conhecer o Senhor Jesus. Milhares de famílias, centenas de células. Vai ter uma célula em cada rua dessa cidade, porque não são assim bilhões, né? Vai ter uma célula em cada rua dessa cidade. Uma célula é um lugar onde a palavra de Deus é ministrada, onde as pessoas são recebidas para que o evangelho seja pregado e manifestado em graça, em simplicidade, em amor. Queridos, eu creio dentro do meu espírito. E nós, quando que nós temos uma aliança? Quando nós sabemos, literalmente, manifestar a nossa aliança em atitudes, em compromisso. Você sabe o que é unção? Unção é o reflexo da submissão. Eu sei que você já ouviu essa palavra em algum contexto, não sei qual foi, mas deixa eu dizer para você, unção é a capacidade de Deus, é a ordenança de Deus para a sua vida, é a graça de Deus para a sua vida para cumprir um propósito específico. Deixa eu tentar clarear na sua mente. Lucas, o que é unção? Unção é a capacidade sobrenatural de Deus derramada sobre um homem para que ele cumpra um propósito específico. Por isso que muitas vezes Deus derrama unção sobre uma pessoa diferente da outra. Por exemplo, a unção que Deus colocou sobre a minha vida é diferente da unção que Deus colocou sobre o tio Adair, que é diferente da unção que Deus colocou sobre o Mano, que é diferente da unção que Deus colocou no Bruno, que é diferente da unção que Deus colocou no Ivan. Deus, Ele derrama da sua graça e da sua unção de forma diferente sobre cada um. Não para que um seja mais, para que outro seja menos, mas para que nós juntos possamos nos completar e sermos fortes na unidade. Por isso que a Bíblia diz que é na unidade que Deus opera a bênção. Está lá em Salmo. Por quê? Porque se aquilo que Deus me deu for juntado com aquilo que Deus deu para o Bruno, for juntado com aquilo que Deus deu para o Henrique, for juntado para aquilo que Deus deu para o Paulo, se a unção que Deus derramou sobre a nossa vida for juntada e nós andarmos em unidade, queridos, nós nos tornamos um corpo cada vez mais completo. E o propósito de Deus, através dessa igreja, cada vez pode se cumprir de uma forma mais saudável e mais poderosa. Agora, o que vai acontecer se o Paulo resolver se esconder? O que vai acontecer se o Henrique resolver não assumir a postura dele no reino de Deus? O que vai acontecer se o Bruno resolver ficar num lugar de conforto? O que vai acontecer se eu não ouvir a voz de Deus e não querer literalmente responder aquilo que Deus está falando no meu coração? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos ter um corpo fraco. Nós vamos ter uma igreja fraca, em que só um ou outro se mata, enquanto os outros estão olhando. E não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você reconheça a sua unção, que você busque o Senhor e que você se faça disponível. Quando Deus ele encontra o profeta Samuel, ainda criança, ele chama Samuel e Samuel entende um princípio do reino de Deus. E o princípio do reino de Deus é: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Ele toda hora dizia: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer? Você sabe que a atitude de servo, ela tem muito mais a ver com a predisposição do que com a atitude. Lucas, o que você está querendo dizer? Você já viu uma pessoa, quando um general chama um soldado,
Eu sei que Deus não é um general, muito menos a gente é um soldado assim nesse contexto, né? Mas você já viu, assim, num filme, talvez de comédia, não sei, um general chamando um soldado. Quando o general ele chega e ele fala assim, soldado Schmidt, mas o soldado sai se quebrando. E ele chega lá e já chega assim, ó. Quando ele chega diante do general, a atitude que ele tem no coração dele é que qualquer coisa que o general falar, dependendo do que seja, ele está disponível. Não é verdade? Qualquer coisa que seja, ele está disponível. Queridos, é esse o sentimento que Deus quer colocar no meio e no seu coração. Que nós confiamos tanto no nosso general. Amém? Quem confia em Deus aqui, querido? Você confia no Senhor de todo o teu coração? Se você confia no Senhor, você não vai aceitar tudo o que Ele disser para você fazer? Não é lógico isso? Agora, muitas vezes a gente diz que a gente confia no Senhor, mas quando Ele nos manda fazer algo, a gente acha que não, a gente acha que Ele enlouqueceu. Por exemplo, eu lembro quando Deus falou que eu ia ser um pregador. Eu dizia, eu confio no Senhor, meu general, confio, Senhor, eis-me aqui. Aí um dia eu resolvi de orar e Deus falou para mim, eu vou usar você e você vai ser um pregador. Na hora eu falei, não vou ser. Eu falo errado, eu não tenho jeito, eu não consigo. As pessoas riem da minha cara, toda vida que eu falo. Eu comecei a colocar as desculpas da minha alma, né? E da minha experiência social. Mas exatamente o que eu estava fazendo é, Senhor, eu não confio em Ti. Não é isso que eu estava fazendo? Porque se Deus é soberano, e Ele fala e declara algo sobre a sua vida, confiar é você ir além daquilo que você vê com esses olhos e dizer, Jesus, eis-me aqui. Se o Senhor falou, eu aceito e eu vou fazer. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, mas eu vou me preparar, eu vou fazer aquilo que for preciso. Porque eu entendo que o Senhor está me chamando. Eu entendo que o Senhor está falando, tenho minhas dúvidas, mas eu vou obedecer. Você sabe que no reino de Deus, a audição é mais importante que a visão. Olha o que a Bíblia diz, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para o cristão, ele não vê para crer, ele crê para ver. Você sabe que na nossa vida, muitas vezes você vai olhar uma coisa, mas Deus vai te falar outra. E quando Deus te falar, você vai viver pelaquilo que você ouviu e não pelaquilo que você vê. Mas quando você ouvir, você vai até começar a ver diferente. Você está vendo um filho nas drogas, mas quando Deus te falar algo, você vai começar a ver uma pessoa diferente. Você vai começar a ver um filho abençoado, você vai começar a ver uma pessoa liberta, você vai começar a ver uma pessoa redimida pelo sangue de Jesus. Você pode estar vindo aqui para a igreja, agora a de verão vai começar, né? Você pode começar a vir aqui para a igreja aqui e ver esses jovens todos bebendo, as meninas tudo com os calçãozinhos curtos, perdidos na vida. E você vai parar de olhar para ele e dizer assim, esse povo aí que não tem Jesus, que vergonha. E você vai começar a olhar e dizer, são os jovens que vão louvar Jesus, que vão trazer avivamento para essa cidade. Está aqui os jovens que Deus está resgatando, que Deus está trazendo vida. Porque você ouviu algo, você começa a ver diferente. Queridos, ouça o que Deus está falando. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Eu acho que eu já preguei quase 1 hora, né? Então vamos parar. Vamos parar então. Bom, eu ia falar de mais alguns princípios aqui, mas como eu me empolguei bastante no início, eu não vou ser capaz de finalizar. Mas, queridos, quando a gente tem compromisso, a gente muda a nossa prioridade, a gente se envolve, a gente é fiel no pouco, a gente entende que Deus ele quer agir na nossa vida, a gente redireciona nosso coração, assim como aquela mulher grávida, que quando ela descobre que tem algo dentro dela, que tem vida, ela muda sua forma de ver. Tudo, né? Eu não sei você, queridos, eu falo isso, não quero trazer nenhum clima de depressão sobre a sua vida. Às vezes eu sou um pouco realista só para botar nosso pé no chão, né? Tua vida não é eterna, não. Não nessa terra. Só Deus sabe
os dias que você tem. E às vezes a gente quer brigar com Deus até por conta disso, né? A gente não quer aceitar os dias que Ele nos dá. Mas eu te falo isso com muito carinho. O tempo que você tem nessa terra para cumprir o propósito de Deus não é eterno. E o que eu estou falando para você serve para mim também. Mas acredite, queridos, vou falar com muito carinho. O que eu estou falando para ti nesse momento é para ajudar você a não se arrepender na eternidade. Porque a palavra de Deus diz, e eu tremo só de falar isso, que haverá o dia que todo olho verá e toda língua confessará. Sabe o que me deixa assim? Todas essas pessoas que hoje falam que o crente é o problema do mundo, um dia eles vão confessar. Vão te dar um negócio? Pega a pior pessoa da história. Não sei, a primeira que veio na minha cabeça foi Hitler. Um dia Hitler vai se ajoelhar e confessar que Ele é o Senhor. Todas essas pessoas que a gente vê hoje no nosso Senado, no Brasil, pessoas que falam mal contra os cristãos, pessoas que têm tentado colocar a ideologia de gênero no nosso país, pessoas que têm se levantado para destruir com a igreja, hoje, coisas que a gente está enfrentando hoje. Todas essas pessoas um dia vão se ajoelhar e confessar que Jesus é o Senhor. Queridos, agora vamos parar de falar do mundo, vamos falar da igreja. Um dia nós, mesmo entrando no céu, os nossos olhos vão ser abertos. E nós vamos olhar para a nossa vida. E ou vai dar uma tristeza, ou vai dar uma alegria. E isso é o que eu acredito. Eu posso até estar errado, mas o que eu acredito é que muitas pessoas elas vão entrar no céu, mas talvez, eu não sei como é que vai ser, mas talvez elas vão entrar no céu e antes disso tem uma grande tristeza, porque elas conseguiram acreditar em Deus para ser salvo, mas não conseguiram confiar em Deus para cumprir seu propósito na terra. Eu não sei você, queridos, mas eu não quero só entrar no céu. Eu não quero assim, sabe aquela bola que bate na trave 3 vezes antes de entrar? Eu não quero ser essa pessoa. Rapaz, quase que não entra. Foi assim, ricocheteando na trave, precisou de uma ajudinha do juiz ainda. Eu não quero ser essa pessoa. Queridos, eu quero ser aquela pessoa que não só é salva por Jesus, mas que quando olha para a vida, se olha, eu cumpri. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, ele é muito claro. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Ele tinha uma ideia de propósito. E sabe o que Satanás quer fazer com a sua vida? Satanás ele quer destruir com a ideia de propósito e de processo. Satanás quer que você acredite que a vida cristã ela é feita de pontos. Vamos fazer o seguinte. A grande verdade é que tem crente tão raso hoje na igreja que se eles pudessem fazer um trato com Deus, eles faziam. Qual seria o trato? Jesus, me avisa 1 hora antes de eu morrer, só para mim fazer aquela oração para mim ser salvo. Porque eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Só 1 hora antes me avisa. Porque tem gente que está vivendo a vida cristã, mas só está vivendo por causa do medo do inferno. E não com o temor de olhar para Jesus, saber quem Ele é. E andar nos caminhos do Senhor. E é isso que eu quero, com muito carinho, queridos, falar ao seu coração. Deus, Ele quer que cada um de nós cresça, amadureça no reino de Deus. Queridos, Deus quer tirar você do lugar onde você está, seja onde você esteja. Não importa onde você esteja. Pode ser que você já seja uma pessoa assim que tem feito muito pelo reino de Deus, mas eu te digo, Deus ele tem um nível maior para a sua vida. Deus tem algo maior para você, algo que você nem sonhou ainda. Deus tem para a sua vida. Deus ele quer te inserir em lugares dessa sociedade
onde só você vai conseguir ter influência. Esse final de semana eu estava vindo um pastor lá de São Paulo pregar, tinha um cara na igreja dele que ele trabalhava no Banco Mundial, lá em Brasília. E por ele trabalhar nesse lugar, ele tinha acesso a pessoas assim que nunca um pastor vai ter. Por exemplo, pessoas assim que não lidam com milhões, lidam com bilhões no país. E esse cara era tão crente, ele era tão de Deus, que ele chega para esse pastor, essa história é verídica, ele chega para esse pastor e diz assim: pastor, eu vou abandonar o meu trabalho, eu vou abandonar minha vida ali, porque eu quero fazer um curso teológico, eu quero ser pastor. E ele falou assim: ó, não estrague tua vida. Como assim, pastor? Eu pensei assim que ser cristão era um dia assim, crescer até ser pastor. Ele falou: não seja louco, rapaz, não estrague tua vida. Deus te levantou onde você está. Deus te deu acesso a homens que nunca eu vou ter acesso, para que você possa evangelizar e levar Jesus para essas pessoas. Seja luz aonde Deus te colocou. Seja genuíno, seja verdadeiro. Onde Deus te colocou. Se você é professor numa escola, Deus te colocou lá. Se você trabalha de frentista num posto, Deus te colocou lá. Seja onde Deus te colocou, Deus quer que você seja luz naquele lugar. Deus quer que a igreja, queridos, brilhe onde está a luz. Cada um de vocês, queridos, nós somos chamados a ser luz aonde Deus nos colocou. Você não precisa ser pastor para você ser luz. Você não precisa ter aquele título de líder na igreja para você ser luz. Agora o que você precisa é iluminar. Onde tem trevas, Deus chama você para ser luz. Onde tem pessoas que estão nas trevas, no pecado, na tristeza, na influência maligna, Deus chama você para trazer libertação. Através daquilo que tem em você. A Bíblia diz: maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Por isso a gente pode ir em qualquer lugar do mundo, porque maior é o que está em nós. Amém? Fique de pé onde você está, querido. Vamos orar ao Senhor.